Era uma noite de inverno rigoroso, quando Maria Schneider, de apenas 6 anos, desapareceu de sua cama em uma pequena vila nos Alpes austríacos. Sua mãe jurava ter trancado todas as portas e janelas, mas quando o sol nasceu, tudo que restava no quarto da menina eram marcas de garras nas tábuas do assoalho e um cheiro pútrido de enxofre que fez 3 homens adultos vomitarem ao entrar no cômodo. O corpo de Maria nunca foi encontrado, mas 7 dias depois, pendurado na árvore mais alta da floresta, estava seu vestido de dormir, rasgado, ensanguentado e com algo escrito em uma língua que ninguém na vila conseguia compreender. Os mais velhos sussurravam um nome que não era pronunciado havia gerações: Perchta, a bruxa da noite, e ela havia voltado. O que você está prestes a ouvir não é ficção. São relatos documentados ao longo de séculos em diferentes partes da Europa. Histórias que os governos tentaram apagar. Testemunhos que a Igreja Católica manteve trancados em seus arquivos secretos. Casos de crianças que desapareceram misteriosamente após desobedecerem seus pais. E todas tinham algo em comum. Todas foram levadas por ela. Perchta não é um conto de fadas. Ela é uma entidade ancestral que aparece nos registros históricos desde o século X. Na Alemanha, Áustria e Suíça, ela era conhecida como a guardiã da ordem moral, a executora das regras, a punidora dos desobedientes. Mas diferente de outras lendas que assustam crianças, Perchta tinha métodos reais, documentados, aterrorizantes. Nos Alpes bávaros, entre os anos de 1450 e 1600, mais de 200 crianças desapareceram durante o período entre o Natal e a Epifania. Esse intervalo de 12 dias era conhecido como as Noites de Perchta, e os desaparecimentos seguiam um padrão assustador. Sempre aconteciam com crianças que haviam mentido, roubado ou desobedecido ordens diretas de seus pais. Sempre ocorriam à noite e sempre deixavam para trás o mesmo odor sufocante de decomposição misturado com algo metálico, algo que cheirava a sangue velho. Antes de continuar com essa história real que vai gelar sua espinha, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você gosta de conteúdo de terror verdadeiro, de histórias que realmente aconteceram e que a história tentou esconder, se inscreva no canal agora. Ative o sininho de notificações, porque eu trago semanalmente casos reais como esse. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que gostam de terror real. E comente aqui embaixo: você já ouviu falar de Perchta? Conhece alguma história parecida na sua região? Sua interação fortalece muito o canal e me motiva a continuar pesquisando e trazendo esses relatos assustadores. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Os registros mais detalhados sobre Perchta vêm dos arquivos da Inquisição. Sim, a própria Igreja Católica documentou casos envolvendo essa entidade. Em 1523, um padre chamado Heinrich Kramer foi enviado à região de Salzburgo para investigar os desaparecimentos. O que ele encontrou está registrado em seu diário pessoal, que foi descoberto apenas em 1986, em um monastério abandonado na Áustria. Kramer descreveu ter entrevistado dezenas de famílias. Todas contavam a mesma história. A criança havia se comportado mal durante o dia. Os pais haviam advertido, ameaçado, dito que Perchta viria buscá-la se não melhorasse. Então, durante a noite, algo entrava na casa. Algo que não arrombava portas, não quebrava janelas, simplesmente atravessava as paredes como se fossem feitas de névoa. As testemunhas que afirmavam ter visto Perchta a descreviam de forma consistente. Uma mulher extremamente alta, com mais de 2 metros de altura. Seu rosto era metade belo, metade desfigurado. O lado direito era o de uma mulher jovem e bonita.
O lado esquerdo era cadavérico, com a pele apodrecida grudada nos ossos, um olho vazio e negro como um poço sem fundo. Suas mãos terminavam em garras longas e curvadas, e ela carregava consigo um saco de pano sujo de sangue. Mas o mais perturbador era seu método. Peshta não simplesmente matava as crianças, ela as transformava. Os poucos corpos que foram encontrados décadas depois, mumificados em cavernas profundas nos Alpes, mostravam sinais de mutilação ritual. Seus ventres haviam sido abertos, seus órgãos internos removidos e substituídos por palha, pedras e lixo. Como se Peshta estivesse literalmente esvaziando a criança de sua essência e preenchendo-a com a sujeira de seus próprios pecados. Um caso específico aterrorizou a vila de Berchtesgaden em 1541. Um menino de 8 anos chamado Klaus havia sido extremamente cruel com animais. Arrancava as asas de pássaros vivos, afogava gatinhos no rio. Sua mãe implorava para que ele parasse, alertando que Peshta viria. Klaus riu dela, disse que bruxas não existiam. Naquela mesma noite, gritos agudos acordaram toda a vila. Quando entraram no quarto de Klaus, encontraram a janela aberta, neve caindo para dentro. E no centro do quarto, escrito com o próprio sangue da criança no chão de madeira, estava uma mensagem em alemão arcaico que dizia: "Ele ri agora. Chorará por toda a eternidade." Klaus nunca foi encontrado, mas 3 anos depois, caçadores encontraram no topo de uma montanha inacessível um pequeno esqueleto sentado contra uma pedra. O corpo estava completo, exceto por uma coisa. Sua cavidade abdominal estava cheia de pedaços de animais mortos, pássaros sem asas, pequenos ossos de gatos. Como se Peshta tivesse feito com ele exatamente aquilo que ele havia feito com as criaturas inocentes. A lenda de Peshta não morreu com a Idade Média, ela atravessou séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães estacionados nos Alpes relataram fenômenos inexplicáveis. Crianças refugiadas que desapareciam dos acampamentos, sempre aquelas que haviam causado problemas, que haviam desobedecido, que haviam sido violentas com outras crianças menores. Um relatório militar de 1943, descoberto recentemente nos arquivos desclassificados da Wehrmacht, menciona o caso de uma menina de 9 anos que desapareceu de uma cabana guardada por 6 soldados armados. As portas estavam trancadas por dentro, as janelas lacradas devido ao frio extremo. Mas quando amanheceu, a menina havia sumido. E no travesseiro onde ela dormia, havia um único fio de cabelo loiro tão longo que media quase 1 metro. Análises posteriores não conseguiram identificar de que ser vivo aquele cabelo havia vindo. Os oficiais interrogaram todos os soldados, ameaçaram. Torturaram alguns sob suspeita de terem vendido a criança, mas todos juravam inocência, até que um sargento, à beira de um colapso nervoso, confessou ter visto algo naquela noite. Ele estava de guarda quando ouviu um sussurro. Não era um som que vinha de fora, era um som que nascia dentro de sua própria cabeça. Uma voz feminina, antiga, que dizia em alemão: "Ela bateu em uma criança menor ontem, agora ela é minha." O sargento descreveu ter visto uma sombra se formar no canto da cabana. Uma sombra que era mais densa que a escuridão ao redor. Uma sombra que tinha forma, que se movia, que se aproximou da cama da menina e a envolveu como um casulo negro. E então, simplesmente desapareceu, levando a criança consigo. Aquele sargento passou o resto da guerra em um hospital psiquiátrico. Repetia incessantemente a mesma frase. O lado podre de seu rosto sorriu para mim. Sorriu. E eu nunca mais vou esquecer aquele sorriso. Mas a história de Peshta não termina no passado. Há relatos modernos, casos recentes. Em 2007, uma família austríaca relatou à polícia o desaparecimento de sua filha de 7 anos.
A menina havia sido encontrada 2 semanas antes pela assistente social, sendo abusada verbalmente pelos pais. Eles haviam sido advertidos, prometeram mudar, mas testemunhas afirmavam que os gritos e insultos continuaram. Na noite do desaparecimento, os vizinhos ouviram a criança chorar. Depois, silêncio. Quando a polícia arrombou a porta no dia seguinte, após denúncias de que ninguém mais respondia naquela casa. Encontraram os pais vivos, mas em estado de choque profundo. Não conseguiam falar, não respondiam a estímulos. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico do quarto da menina. A criança havia sumido, mas as câmeras de segurança de um vizinho capturaram algo naquela noite. Uma anomalia, um vulto extremamente alto que passou em frente à casa exatamente à meia-noite. As imagens são de baixa qualidade, mas especialistas em vídeo que analisaram a gravação confirmaram que aquela figura tinha mais de 2,10 metros de altura e se movia de uma forma que não era humana. Deslizava, como se não tocasse o chão. A menina nunca foi encontrada. O caso permanece aberto, mas a polícia local recusou-se a investigar mais profundamente depois que 3 detetives diferentes pediram transferência, alegando pesadelos recorrentes onde uma mulher com metade do rosto podre perguntava a eles: "Você foi uma boa criança? Você obedeceu?" Existem teorias, é claro. Psicólogos argumentam que Perchta é uma manifestação cultural do trauma coletivo relacionado à disciplina severa das crianças na Europa medieval. Antropólogos sugerem que ela representa os medos inconscientes de punição que todas as sociedades carregam. Céticos dizem que os desaparecimentos eram sequestros comuns, atribuídos a uma lenda para encobrir crimes reais. Mas nenhuma dessas explicações responde a uma pergunta fundamental. Por que, em pleno século XXI, ainda há relatos? Por que câmeras de segurança capturam anomalias nas mesmas datas? Por que crianças que desaparecem durante as 12 noites entre Natal e Epifania continuam seguindo o mesmo padrão? Todas haviam desobedecido. Todas desapareceram à noite, todas deixaram para trás aquele cheiro impossível de explicar. Em 2015, um documentário independente austríaco tentou investigar a fundo a lenda de Perchta. A equipe de filmagem era composta por 5 pessoas. Eles viajaram para as vilas remotas dos Alpes, entrevistaram dezenas de pessoas, filmaram locais onde crianças haviam desaparecido. E na última noite de filmagem, algo aconteceu. A equipe estava em uma cabana abandonada, onde, segundo os registros locais, 7 crianças haviam desaparecido ao longo de 300 anos. Era a noite de 5 de janeiro, a última das 12 noites de Perchta. O diretor do documentário decidiu fazer uma provocação. Ele disse em voz alta para as câmeras: "Se você existe, Perchta, nos mostre um sinal. Prove que não é apenas uma lenda idiota para assustar crianças." As câmeras captaram o que aconteceu em seguida. Todas as luzes se apagaram simultaneamente. Um vento impossível começou a soprar dentro da cabana fechada. E então, claramente audível nas gravações, uma voz feminina, velha, rouca, que disse em alemão: "Crianças desobedientes crescem e tornam-se adultos arrogantes. E adultos arrogantes também podem ser punidos." A equipe fugiu. Deixaram todo o equipamento para trás. O material foi recuperado dias depois pela polícia. As gravações foram confiscadas. Oficialmente, o documentário nunca foi lançado, mas cópias vazaram na internet. Foram deletadas rapidamente, repostadas, deletadas novamente. Hoje é quase impossível encontrar o vídeo completo, mas fragmentos circulam e quem vê garante: aquela voz não era humana. O diretor do documentário, Franz Weber, nunca mais trabalhou. Ele se mudou para uma cidade grande, recusou-se a falar sobre o que aconteceu. Mas em uma entrevista anônima para um podcast de mistérios em 2019,
ele disse algo perturbador. Eu não sei o que vimos naquela noite, mas eu sei o que senti. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que estava diante de algo que não devia ser provocado. Algo que está além da nossa compreensão. Algo que existe há muito mais tempo do que nossas cidades, nossos países, nossa civilização. E que vai continuar existindo muito depois que todos nós tivermos partido. Há padrões nos desaparecimentos ligados à Pérsia que não podem ser ignorados. Primeiro, sempre ocorrem em áreas de língua germânica: Alemanha, Áustria, Suíça, sul da Baviera. Segundo, sempre entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. Terceiro, sempre envolvem crianças que cometeram transgressões morais específicas: mentira, crueldade, desobediência grave, desrespeito aos pais. Quarto, nunca há sinais de arrombamento ou violência nas casas. Quinto, sempre há o cheiro, aquele odor que testemunhas descrevem como uma mistura de carne podre com metal oxidado. Estatísticas policiais de pequenas vilas austríacas mostram um aumento inexplicável de desaparecimentos infantis durante esse período específico do ano. É um aumento pequeno, mas consistente. 2 a 3 casos a mais do que a média anual. Pode parecer insignificante, mas quando você analisa os dados ao longo de 100 anos, o padrão se torna inegável. E tem mais. Quase todos os casos não resolvidos envolvem famílias onde havia histórico de abuso ou negligência infantil, como se algo estivesse observando, esperando, escolhendo cuidadosamente suas vítimas. Não crianças inocentes, mas crianças que haviam absorvido a crueldade de seus ambientes. Crianças que estavam se tornando aquilo que seus pais eram. Crianças que talvez Pérsia acreditasse que não mereciam uma segunda chance. Isso levanta uma questão filosófica e moral perturbadora. E se Pérsia não for uma vilã? E se, de alguma forma distorcida, ela acreditar estar fazendo justiça? Removendo do mundo crianças que cresceriam para perpetuar o mal que aprenderam? É uma ideia horrível. Mas quando você lê os casos individuais, quando você vê o tipo de criança que desaparece, fica difícil ignorar o padrão. Klaus, o menino que torturava animais, certamente cresceria para ser um adulto violento. Maria Schneider, cujo caso abriu essa narrativa, era conhecida na vila por roubar comida de famílias mais pobres e rir quando confrontada. A menina de 2007 havia começado a machucar propositalmente crianças menores na escola. Todos esses casos envolvem não apenas desobediência infantil comum, mas sinais precoces de crueldade real. Será que Pérsia é uma espécie de guardião moral arcaico? Uma força que opera segundo leis que não compreendemos? Uma entidade que vê além do presente e pune aqueles que ela sabe que se tornarão monstros? É uma possibilidade aterrorizante, porque implica que existe algo lá fora, observando, julgando, executando sentenças baseadas em critérios que desconhecemos. E se for verdade, quantos de nós, quando crianças, escapamos de seu julgamento por pouco? Quantas vezes fomos cruéis, mentimos, desobedecemos e por pura sorte não cruzamos a linha invisível que Pérsia estabelece? Ou será que ela nos viu, nos avaliou e decidiu que ainda havia esperança, que ainda poderíamos mudar? A última história que vou contar é talvez a mais assustadora, porque aconteceu com alguém que sobreviveu. Em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim, uma mulher alemã chamada Ingrid Baumann procurou um psiquiatra em Munique. Ela tinha 42 anos e havia passado toda a vida adulta aterrorizada por algo que acontecera em sua infância. Ingrid cresceu em uma vila alpina. Quando tinha 9 anos, ela era, segundo suas próprias palavras, uma criança horrível. Mentia compulsivamente, roubava, batia em crianças menores. Seus pais tentaram de tudo, mas nada funcionava. Até que na noite de 2 de janeiro de 1956, algo entrou em seu quarto.
Ela acordou com o cheiro, aquele odor de carne podre e metal, e viu a silhueta no canto do quarto, alta, imóvel, observando. Ingrid ficou paralisada de terror. A figura se aproximou lentamente, e quando chegou perto da cama, Ingrid pôde ver o rosto, metade belo, metade apodrecido, os olhos um azul cristalino e vivo, o outro negro e vazio como o abismo. Perchta não disse nada, apenas estendeu sua mão com garras longas e tocou o peito de Ingrid. E naquele momento, a menina sentiu algo que ela descreveu, como se cada mentira que ela já havia contado, cada criança que ela havia ferido. E ela cumpriu. Ingrid Bauman nunca mais mentiu, nunca mais foi cruel. Tornou-se uma professora primária dedicada, passou a vida ajudando crianças carentes, adotou 4 órfãos, mas ela nunca esqueceu aquela noite. E ela nunca deixou de sentir que estava sendo observada, que Perchta ainda estava lá em algum lugar esperando para ver se ela manteria sua promessa. Ingrid morreu em 2002. Cada coisa horrível que ela havia feito, todas essas coisas se materializassem dentro dela como pedras afiadas rasgando seus órgãos internos. A dor era indescritível. Ingrid começou a gritar. Seus pais correram para o quarto. Quando abriram a porta, a figura havia desaparecido. Mas Ingrid estava consciente, chorando, agarrando o peito e dizendo entre soluços: "Eu vou ser boa. Eu prometo, eu vou ser boa. Por favor, não volte. Por favor." Antes de morrer, ela deixou um depoimento gravado em vídeo para sua família. Nele, ela diz: "Eu não sei o que vi naquela noite, mas eu sei que aquilo me salvou. Eu estava me tornando um monstro e aquilo, seja lá o que era, me deu uma última chance. Nem todas as crianças recebem essa chance. Algumas são levadas. E eu acredito que elas são levadas porque não havia mais esperança para elas. Então talvez Perchta não seja simplesmente uma bruxa malévola. Talvez ela seja algo muito mais complexo. Um juiz, um carrasco. E às vezes um professor que ensina através do terror absoluto. Não justifica seus métodos. Não torna menos horrível o que ela faz. Mas talvez explique por que a lenda sobreviveu tantos séculos, porque pais ainda contam essa história. Porque em algumas partes dos Alpes as pessoas ainda deixam pequenas oferendas durante as 12 noites. Pão, frutas, símbolos de respeito. Porque no fundo todos sabemos que existem forças neste mundo que não controlamos. Existem consequências para nossas ações que vão além das leis humanas. Existem dívidas morais que talvez precisem ser pagas de formas que não compreendemos. E talvez, apenas talvez, Perchta seja o nome que damos a esse equilíbrio cósmico entre ação e consequência, entre crueldade e punição, entre o mal que plantamos e a colheita inevitável que vem buscá-lo. Hoje, enquanto você ouve essa história, pode estar pensando que é apenas folclore, lenda urbana, histórias para assustar. Mas em alguma vila remota dos Alpes, neste exato momento, uma criança está desobedecendo, está sendo cruel, está cruzando linhas que não deveria cruzar. E seus pais, desesperados, sussurram uma advertência que ecoa através dos séculos. Cuidado, ou Perchta virá te buscar. E quando a noite cai e o vento sopra frio entre as montanhas e o cheiro impossível de carne podre e metal começa a se espalhar pelo ar, talvez essa advertência não seja apenas uma história. Talvez seja um aviso real. Porque Perchta, a bruxa da noite, a guardiã da ordem moral, a coletora de crianças perdidas, continua lá, esperando, observando, escolhendo. E quando ela vem, não há porta que a impeça. Não há tranca que a segure. Não há lugar onde se esconder. Porque ela não vem de fora, ela vem de dentro da própria escuridão que carregamos em nossos atos. Ela é a manifestação física das consequências que sempre soubemos que viriam. E quando ela coloca sua mão gélida em você, já é tarde demais. A escolha já foi feita. O julgamento
executado. E tudo que resta é a escuridão eterna e o saco ensanguentado onde ela carrega aqueles que ultrapassaram o limite do perdão. Durma bem, se conseguir.